Boa noite, me chamo André, sou natural e residente no estado de Alagoas. A cidade eu prefiro não expor. De antemão, eu gostaria de parabenizar a você pelo seu canal e pela abordagem respeitosa com tais temas. Bem, o relato a seguir aconteceu comigo e os meus dois irmãos. Para melhor contextualização, eu preciso destacar que à época morávamos em casas alugadas, e nesta casa tudo começou às avessas. Bem, o antigo morador era o seu proprietário, que mudou-se de forma repentina da casa, passando assim a alugá-la para o meu pai. Na época, meu pai achou estranho que ele abrisse mão de morar na casa própria com sua família e passasse a morar de aluguel, bem como o preço o qual ele ofertara pelo aluguel ser bem inferior ao de mercado. Em razão das nossas condições financeiras, atrelada a outros fatores, meu pai aceitou. E já na primeira semana, tivemos o nosso primeiro contato com o sobrenatural. Era um sábado, o ano 2003. O mês eu não lembro. Mas o dia ocorreu de forma comum. Na ocasião, ao chegar o horário de dormir, lembro-me de na época dormir no mesmo quarto com os meus irmãos. Conversarmos um pouco até que o sono chegasse, coisa que parecia que não aconteceria naquele dia. Em dado momento, começamos a perceber a presença de 3 figuras sombrias entre a parede do quarto e o teto da casa. Notava-se a figura de, aparentemente, como se fosse uma mulher, pela presença de um penteado no estilo coque, e outras 2 sombras de estatura menor. O movimento daquelas sombras era incomum, pois elas aproximavam-se e afastavam-se das nossas camas, bem como pareciam estar satisfeitas em conseguir nos assustar. Ao vermos tais coisas, lembro-me de perguntarmos uns aos outros se de fato estávamos a ver tal coisa, e confirmamos uns aos outros, sendo acometidos com um medo muito grande, de modo que ficamos incapazes de conseguir gritar ou ainda de sequer nos movermos. Tenho ciência de que aquilo perdurou o restante da noite, e só cessou com os primeiros raios solares, onde, num movimento totalmente incomum, as sombras começaram a dirigir-se para baixo de uma das camas. Exatamente isso. As sombras, elas não iam sumindo em movimento comum, elas iam lentamente direcionando-se para baixo de uma das camas. Desta forma, a partir daquele evento, nós conseguimos visualizar outras situações em comum na casa. Sobre as sombras, nós não sentimos confiança de falar para os nossos pais, pois achávamos que à época eles não levariam em consideração. Após o evento com as sombras, começamos a ver e ouvir situações incomuns, vultos, barulhos de porta fechando, quedas de objeto, vento dentro da casa mesmo ela estando completamente fechada e outras situações anormais. Mediante isto, meus pais uniram e ligaram os pontos que estavam soltos e entenderam de forma imediata o porquê do antigo morador e proprietário ter saído de forma tão apressada da residência. Com o avanço dos eventos, meus pais optaram por deixar a casa, devolvendo-na para o proprietário. Após dado tempo, foi sabido pelo meu pai que a casa tivera sido palco de um crime brutal, onde um homem tirou a vida da sua esposa e seus 2 filhos e, na sequência, tirou a sua própria vida. De forma imediata, nós entendemos que as figuras presentes tinham de alguma forma relação, talvez com as almas da mulher e das crianças que ficaram presas à casa, e que aparentemente não estavam satisfeitas em elas estarem sendo ocupadas por mais ninguém. Espero que vocês tenham gostado do relato. Um forte abraço e até o próximo relato.